Então, gente, muito boa noite. Vamos começar a nossa apresentação sobre housing. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui e vocês devem estar na tela. Olha, o barulho, eu estou ouvindo muito barulho de fundo. Tá mostrando, ó. Mas tira essa tela. Tá, e o que eu ponho aqui? Estou ouvindo muito barulho. Ah, tem inglês? Eu não estou conseguindo, talvez, Elide, você está no mudo, Eu vou Elide? pedir para todo mundo clicar e desligar o seu microfone, por favor. Vamos lá, gente. Edgar, ensina como faz isso, porque tem gente que talvez não saiba fazer. Como é que desliga o microfone? Sônia, você quer ensinar, então, o microfone para a pessoa? Olha, gente, do lado esquerdo, inferior, na tela de vocês, tem um íconezinho que representa o microfone, que está escrito ativar mudo. É só clicar ali. Acho que agora já estão todos. Já mutei alguns que não estavam. Então, gente, nós vamos falar hoje de cohousing. Eu vou falar mais ou menos, imagina 1 hora, se der menos, vamos ver, e depois a gente faz as perguntas, tá? E eu vou começar, deixa eu só ver que o negócio funciona aqui, a minha apresentação. Vocês estão vendo a tela? Estão vendo bem a tela? Acho que sim. A gente fez um levantamento de clientes e amigos da Freeway no final de 2019, 7 encontros, 7 rodas de conversa, onde a gente ouviu 72 pessoas sobre temas como amizades, relacionamentos, saúde, propósito de vida e felicidade. As pessoas eram, na média, 50 anos para cima, e a gente, então, eu fiz uma rápida pincelada, só um recorte para a gente entrar com isso dentro da nossa conversa de cohousing. Vamos lá. Como é que passa isso aqui? Muito bem. Foram 8 pilares de investigação. Os hobbies, moradias e relacionamentos, grupos e amizades, potencial e plenitude, saúde, trabalho e rendimentos e tecnologia. Eu vou falar rapidamente... tem gente com o microfone aberto, Sônia. Eu vou falar rapidamente alguns destaques do que apareceu nessas conversas com essas 72 pessoas. Os clientes vão na loja só para tomar café e conversar. Tenho pacientes idosos que vão todos os dias na UBS, mesmo sem nenhum problema aparente, vão só para conversar. Quando você vive sozinha, não tem ninguém te esperando quando chega em casa. Preciso de ajuda para cuidar de tanta coisa. Minha sensação de solidão é a falta de apoio. Às vezes, eu ligo a TV só para ouvir a voz de alguém falando. Tenho medo de envelhecer sem suporte, sem rede de apoio. E as pessoas, uma parte mora sozinha, outra parte mora com a família. E 2 grandes conclusões a gente tirou sobre isso. O receio incomum para ambas as categorias, quem mora sozinho e quem mora com a família. Perder a autonomia e ficar dependente de alguém na velhice. E o desejo comum para ambas as categorias, para todos os que moram sozinhos ou moram com a família. Poder viver em algum lugar com estrutura adequada quando ficarem mais velhos. Então, vamos agora falar de cohousing. E vamos dizer como que cohousing pode mudar a nossa vida de todo dia, a nossa vida do futuro. O que é cohousing, gente? E o que não é cohousing? Cohousing é uma comunidade intencional. O que é uma comunidade intencional? Ela tem intenção, assim, as pessoas se juntam com um propósito, com um objetivo. Por que não estão entrando as... Cohousing, ele combina profundamente os 2 eixos primordiais do cohousing, são a privacidade e a comunidade. Então, é uma combinação o mais perfeita possível desses 2 eixos. No cohousing, as pessoas têm suas propriedades individuais. E as decisões são coletivas.
são feitas por autogestão. Por que viver no cohousing? A vida é mais rica. O apoio mútuo e a cooperação são coisas importantíssimas que acontecem a partir da construção dessa comunidade. E essa privacidade e comunidade, que é uma coisa que a gente não está acostumado, porque a gente sempre teve uma vida extremamente privada, extremamente individualizada, a privacidade é mantida absolutamente. E a comunidade também ela é do tamanho que a gente quer. Quando eu falo que é do tamanho que a gente quer, é do tamanho que cada grupo quer que seja. Cada grupo define como vai ser essa vida em conjunto, como vão ser as questões do que vai ser feito junto, mas sempre a privacidade é absoluta, ou seja, a pessoa só participa das atividades em conjunto, comunitárias, quando ela quer. Se ela não quer, ela está na casa dela e ela está no mundinho dela. Então, isso que é muito bom. O cohousing também propõe autonomia. E esse grupo ele faz vir à tona o que tem, as possibilidades que nós temos dentro de cada um. Então, isso é muito bacana. Independência, nós mantemos a independência e a gente toma as rédeas da própria vida. Isso é uma das coisas fundamentais. Quando a gente toma a decisão de entrar em algum lugar, de participar de uma comunidade como tal, a gente está tomando a decisão, a gente está tomando as rédeas da nossa vida. Já falava alguém, a Solange vai me lembrar muito bem isso, a Sônia também, que se a gente não toma as rédeas da nossa vida, alguém vai tomar pela gente. E é isso que a gente não quer. Uma outra coisa muito interessante é o convívio com as pessoas. Nos Estados Unidos, onde tem mais ou menos umas 200 comunidades de cohousing, umas 60 formadas e umas 40 em formação, a maioria das pessoas tem graduação, pós-graduação, muitas têm viver no exterior, então é muito rico. E, ao mesmo tempo, dá para desligar quem está com o microfone aberto, por favor? E, ao mesmo tempo que você tem as pessoas que têm que ter um olhar parecido com o teu, porque você tem que ter um alinhamento, porque se você não tiver um alinhamento de propósito, de valores, não vai funcionar. É legal ter uma diversidade, porque a diversidade agrega valor à vida. E saúde integral, que é a proposta e é uma das grandes consequências do cohousing. Gente, aí alguma pessoa fala, mas cohousing, co-living, condomínio, qual a diferença entre cohousing e co-living? É muito importante deixar isso claro. Co-living, as pessoas moram na mesma casa. Então, se você tem uma grande casa no Pacaembu e quer alugar alguns quartos, quer fazer uma pequena comunidade alugando quartos dentro da sua casa, isso é um co-living. No cohousing, não. Cada um tem a sua casa ou cada um tem o seu apartamento. E a sua casa tem a sua cozinha, o seu banheiro, a sua sala, tudo mais. O condomínio, o cohousing pode parecer um condomínio. Fisicamente, ele pode parecer. Ele é uma consolidação de casas ou de apartamentos. Qual a diferença entre o cohousing e o condomínio? Que o condomínio, você tem o hardware, como você tem no cohousing. Você tem o frame. No cohousing, você tem a vida pulsante e toda essa gestão é feita pelo grupo. No condomínio, você não tem você não tem esse software que você tem no cohousing. No condomínio, formalidade habitacional, embora haja condomínios que querem propor coisas em conjunto, convívio entre moradores, é algo opcional, pode funcionar dependendo de algumas pessoas ou não de outras, dependendo de uma época ou não. E no cohousing, isso é algo que é da consolidação, é da constituição dele, os acordos que se fazem entre as pessoas. Quais são os tipos de cohousing? O cohousing, eles podem ser divididos em alguns tipos diferentes, gente. Então, você tem, em termos de faixa etária, primeira grande divisão, o cohousing pode ser sênior e ele pode ser multigeracional.
Sênior, em geral, eles colocam com 50 anos para cima, mas cada grupo define, né? O Cohousing Vila Conviver, por exemplo, de Campinas, do Bento, da Neuza, que estão aqui presentes, é um cohousing sênior para pessoas acima de 50, que talvez eles permitem algumas poucas pessoas abaixo. O cohousing multigeracional acolhe pessoas mais velhas, casais, mais jovens, casais com crianças. Então, se quer essa diversidade etária, até dá um brilho, né, no próprio cohousing, né? Ele não é um cohousing de idosos ou de sênior, não sei a palavra que vai pegar no futuro. Ele é algo vibrante e multigeracional. Então, cada grupo define como quer. Ele pode ser de casas, ou ele pode ser um prédio. Ele pode ser urbano, em São Paulo, em Taubaté, em Campinas, em qualquer cidade, grande, média, pequena. Pode ser suburbano, nos arredores da cidade, ou pode ser rural, quer dizer, afastado. Ele pode ser novo, ele pode ser construído do zero, casas ou prédio, ou ele pode ser adaptado, retrofitado. Tem vários casos nos Estados Unidos, até no Brasil, gente que tem um sítio, tem algumas construções, e que vai adaptar o que tem e vai talvez construir mais algumas casas, coisas assim. Em termos de retrofit, por exemplo, a cidade de Santos tem um monte de prédios antigos. Cabe muito bem retrofitar um prédio lá em Santos e transformar ele num cohousing vertical. Como funciona, assim? A gente compra, a gente aluga, como é que faz? Quanto custa isso? Em geral, as unidades são compradas. Existem possibilidades de aluguel. E, às vezes, uma pessoa... Gente, vamos desligar os microfones, por favor. E, às vezes, alguma pessoa... Edgar, pode deixar, quando eu escuto aqui, eu vou atrás disso. Tá? Tá bom. Obrigado, Sônia. E, às vezes, alguma pessoa comprou imóvel e ela comprou no cohousing e ela vai ficar um tempo fora, ela pode alugar aquilo. Tudo dentro dos estatutos e dos acordos feitos pelo grupo. Cada grupo constrói os seus acordos. E o custo? Como funciona? Uma regra meio normal assim, é que o custo de um cohousing é mais ou menos o custo que você teria para comprar a sua casa ou o seu apartamento. E por quê? Porque no cohousing você vai ter provavelmente uma casa, um apartamento um pouco menor, se você mora no meio grandinho, na cidade, do que você está acostumado. Por quê? Porque algumas coisas dentro da sua habitação no cohousing, da sua casa ou do seu apartamento, podem ser menores, porque você vai ter essas funcionalidades no coletivo. Você vai ter uma lavanderia grande no coletivo, então você talvez tenha uma pequena lavanderia, uma pequena área, não precisa de tanto isso. E outras coisas podem ser um pouco menores. Então, o que você economiza dentro da sua casa, em tamanho, você vai gastar um pouco mais nessa questão da casa comum e das instalações comuns. E também é muito interessante ver que tem diversos padrões de custo, porque as pessoas devem, inclusive, mais ou menos se unir para um grupo de acordo com as suas possibilidades financeiras. Porque, às vezes, as pessoas têm muita coisa em comum e se dão muito bem, mas, na hora de ver os valores, para alguém pode não servir. E o cohousing pode ter diversos padrões, como as casas podem ter, como os prédios podem ter. Então, é legal que, quando você entrar num grupo, você veja se você está de acordo com aquele padrão de construção, de tamanho, de preço daquele grupo. Como iniciar um cohousing, gente? Como é que a gente começa um cohousing? Em geral, os cohousings começam com o core group. O core group é o grupo fundador. São aquelas pessoas que tiveram a ideia de vamos morar junto, em amigos, vamos fazer um grupinho, vamos fazer isso. Em geral, um core group, um número médio assim pode ser de 3 a 6 pessoas. E é legal que não seja muito grande, porque esse grupo fundador é que vai tomar as decisões mais essenciais, mais fundamentais, talvez a constituição, a carta de valores desse cohousing. Por que a gente está se juntando? Quais são os princípios dele? Quais são os nossos objetivos quando a gente quer morar junto? Deixar isso escrito muito claro, muito discutido entre esse grupo, core group, entre o grupo fundador, bem trabalhado, e assim, leituras de
de cohousings no mundo, e tem um monte de material na internet, tem livros, vários, não muito, mas vários, em inglês, e vários trabalhos e sites, um monte, para que as pessoas possam se espelhar e entender um pouco. É bom a gente saber mais antes de começar. E definir esses modelos do que a gente quer para o nosso cohousing. Uma vez que o core group, que esse grupo fundador, já deixou claro as coisas principais, essenciais, se ele é urbano, se é rural, se é suburbano, se é multigeracional, se é sênior, enfim, quando deixou muito claros os valores, a média de valores, o padrão e tudo, aí é o momento... não, antes desse momento, é também a escolha do processo decisório. A coisa mais importante para um grupo ir para frente é escolher um processo de tomada de decisões. Parece uma coisa óbvia ou fácil, mas não é. A coisa mais importante para um grupo de pessoas conviver para o futuro é saber como tomar decisões. Que maneira vai usar? Eu vou falar um pouco disso para frente. Depois disso definido, aí é a hora de abrir para mais pessoas. Aí é a hora de começar a convidar as outras pessoas. Porque aí você já tem essas decisões principais definidas e as pessoas vão se juntar a isso. É lógico que elas vão participar de uma série de decisões, mas você já construiu o alicerce do cohousing. E, como eu falei, esse começo, gente, é a coisa mais importante. Porque quando você tem a missão, o documento fundamental, que guarda os valores e os objetivos, porque esse grupo de pessoas resolveu se juntar, os valores deles, tem que ser guardado meio que num cofre, com muito carinho, com muito cuidado, guardado. E depois, no cohousing, inclusive, vai ter o círculo, o grupo dos guardiães. Os guardiães dos objetivos, dessa missão e tudo, e quando começarem a haver as discussões que tendem a ir para os detalhes, para as mínimas coisas que não têm mais tanto valor, é a hora do grupo que guarda essa missão, esse documento fundamental, vir e falar, gente, vamos olhar por que a gente resolveu se juntar? E dos instrumentos, uma das ferramentas mais importantes para a gente usar e abusar no começo e durante um cohousing é a comunicação não violenta. A gente vai ter que aprender, as pessoas vão ter que aprender a ouvir com todos os ouvidos abertos, a não julgar de cara. Ou melhor, não julgar, aprender a ouvir e respeitar o outro. Porque eu não sei se você sabe, mas tem um número... a maioria dos grupos que tentam morar juntos entre amigos acaba não acontecendo. Isso é no Brasil e no mundo inteiro. Então, se a gente quer fazer, a gente tem que fazer direito com muito foco e com muito profissionalismo, não externo, mas interno, saber que isso é uma coisa que não é uma coisa muito fácil, é uma coisa complexa e que vai exigir de nós todos o melhor de nós todos. O melhor de cada um de nós. O melhor de cada um de nós. Muito bem. Então, a comunicação não violenta tem facilitadores, especialistas, e isso vai ter que acontecer muito. Outra ferramenta importante é uma ferramenta para o processo de tomada de decisões. É uma ferramenta para criar esse processo participativo horizontal de gestão, onde todos são ouvidos igualmente, não tem aquela pessoa como num condomínio, aquelas assembleias de prédio que vocês conhecem, que são horríveis, que alguém, 2 ou 3, toma a palavra e a voz se levanta sobre todos os demais e tudo mais, aquilo que a gente não quer participar. Então, a gente vai ter que usar algum modelo. Isso exige um pouco de energia, gente. Exige algumas pessoas estudarem, chamarem um facilitador, porque aí que está a chave do sucesso de um cohousing. É a gente aprender a ouvir todo mundo, horizontalmente. É lógico que existem funções que vai ter depois, pessoas vão ter roles, vão ter papéis durante o cohousing,
e lideranças, mas lideranças situacionais, e por época, e por momentos. Isso vai tendo rodízio, não tem chefes, não tem diretores. É muito engraçado, porque lá no Cohouse, em Vila Conde Verde do Bento, tem uma diretoria, tem. E aí as pessoas acham que quem manda é a diretoria. Engano. A diretoria só foi criada porque é uma exigência do modelo legal brasileiro. Você tem que criar no caso deles, é uma associação, que talvez seja um dos melhores modelos para formar um cohousing, e você precisa de uma diretoria. Mas essa diretoria é só pro forma e ela é só para essa questão legal. Mas na prática, no dia a dia, não tem presidente, não tem diretor, não tem nada. O que existem é lideranças por atividade, por necessidade, que vão rodiziando. Aqui vocês veem à esquerda essa diferença entre consentimento e consenso. Muita gente fala, né, a gente precisa chegar no consenso. E antigamente, os cohousings nos Estados Unidos, eles se baseavam no consenso. E o consenso se mostrou um processo muito longo, muito demorado, porque todo mundo tem que concordar. E várias pessoas bloqueiam, e aí tudo para. É rígido, então ele demora muito e provavelmente não vai dar certo. E aí a maioria dos cohousings mudou para o processo de consentimento. E o que é o consentimento? O consentimento, ele não exige o consenso. Ele busca a objeção, ele é feito, uma proposta é apresentada e ela é trabalhada em rodadas. Primeiro é bem apresentada, em rodada, todo mundo entende. Se não entende, é uma nova rodada, onde as pessoas perguntam para clarificar essa proposta, para ficar muito claro o que é. Porque, às vezes, a gente tem a tendência de objetar alguma coisa sem saber exatamente o que ela é, na essência. E aí, quando tem objeção, a gente ouve a objeção e a gente só aceita a objeção se tem fundamento. Né? Não tem aquilo, eu não gosto, não quero, sem um fundamento. E aí a objeção, ela vai ser incorporada na proposta. A gente vai buscar trabalhar essa objeção para tentar acolher ela dentro da nova proposta, para tentar chegar a alguma coisa. E essa coisa, ela não vai ser ótima, ela não tem que ser ótima. Ela tem que ser o suficientemente bom para o agora. E essa visão da gente ter, para tomar uma decisão, para alguma coisa que possa ser suficientemente bom para o agora, vocês vão ver como isso é importante e como isso faz andar o processo, como agiliza. E aí você coloca um prazo. A gente vai tomar essa decisão, ela vai durar 6 meses, daqui a 6 meses a gente vai sentar e vai reavaliar ela. E aí a gente tem a possibilidade de continuar com ela ou alterar. Então, a avaliação é muito importante. É um processo usado por muitas organizações no mundo, a sociocracia crescente, muita gente estuda isso, já tem livros, alguns brasileiros sobre isso, e muita bibliografia internacional. O projeto arquitetônico, gente, ele é participativo. Então, e de uma forma lúdica, dinâmica, onde as pessoas enxergam aquilo e brincam com as possibilidades. E aí aí também são encontros com o arquiteto, com os arquitetos, onde são olhadas essas questões da arquitetura. Às vezes, é somente um subgrupo do grupo grande, se já tem um grupo mais ou menos grande, que vai participar ativamente disso e depois levar para uma decisão um pouco final para o grupo todo. Não é todo mundo que tem que participar de tudo o tempo todo, porque tem pessoas que têm mais pendores para algumas áreas. Conceitos gerais do projeto de cohousing, vocês viram que ele pode ser prédios, casas, eles podem ser de vários tipos. É incrível a variedade de modelos de projeto de cohousing que existem no mundo. O que é muito importante é que quando o arquiteto e o grupo que está junto com ele vão desenhar e pensar, vão projetar o cohousing, que vão sempre pensar na conexão. Sempre na conexão entre as pessoas. Como que essa conexão pode ser facilitada, criando ambientes que favoreçam e que estimulem que a gente se veja.
que é justamente o contrário do que a gente vê num prédio de apartamentos, onde a gente entra correndo no elevador, torcendo para que não tenha mais ninguém e chegar rapidinho no nosso andar. Porque se a gente encontrar talvez um vizinho ou coisa assim, a gente vai ficar meio inibido e vai trocar 2 ou 3 palavras. E o cohousing, justamente, ele nasce, a proposta dele é trazer o que cada um tem para compartilhar. Isso não quer dizer que as pessoas têm que estar acessíveis o tempo todo. É muito interessante, nos cohouses que eu visitei nos Estados Unidos, com quem eu tenho mais contato, como as pessoas são muito autênticas. Aquela ideia que a gente tem sempre de ser muito gentil com os outros, de falar daquele jeito, mas que não reflete, às vezes, a nossa verdade interior, a gente começa a trabalhar ela melhor para que no cohousing a gente seja verdadeiro. E se a gente hoje não quiser falar com aquela pessoa que está passando, porque eu não estou com muita vontade, eu deixo isso muito claro e vou para minha casa. Eu não preciso falar com as pessoas se eu não quero hoje. E eu vou ter o meu momento de explicar para as pessoas. O Edgar é assim, né? A hora que ele quiser. Então, se eu não estou naquele momento, eu não preciso. Isso é uma coisa geral. A gente aprende a ser mais verdadeiro. Aqui temos a casa comum. A casa comum no cohousing, gente, olhem nessa foto no meio à esquerda. Ela está com o telhado marrom, vermelho. É o coração do cohousing. Vocês estão vendo as casas, né? No cohousing, provavelmente rural ou suburbano. Mas pode ser urbano, se a área é grande, tem muito verde, né? E a casa comum é o coração. Porque na casa comum, o que acontece? Você tem uma grande cozinha, você tem uma grande sala para você comer junto algumas vezes durante a semana, cada grupo vai depender como vai ser. Essa cozinha é bolada para que as pessoas estejam juntos, cozinhando juntos, de uma forma alegre, gostosa, astral. Não é o modelo, não é o padrão que nós estamos acostumados. Vejam como está cooperativo. Olha a participação. Uma sala livre em alguma coisa que multiuso, né, para palestras, para reuniões, para bate-papos, biblioteca, e também área externa convidativa. Como nosso clima é tropical, a gente tem um tempo gostoso, então fazer com que esse entorno da casa comum seja um lugar altamente receptivo. Quais são os profissionais necessários, gente, para criar um cohousing? Quando você começa com o core group, o grupo fundador, a primeira coisa que, depois de você começar, é buscar um facilitador. Porque talvez num grupo fundador de 4, 3, 5, 6 pessoas, você não precise, possivelmente. Talvez sim. Mas depois, o grupo começa a aumentar, 20, 30, 40, porque o grupo vai aumentar, e desses 30, 40, 50, no caso do Vila Conviver teve 100, teve 150 pessoas em 2 grupos, etc. Uma boa parte não vai continuar, em algum momento vai sair. E aí, para você fazer uma gestão de tomada de decisão com grupo, sei lá, de 20, 30, 40 pessoas, é necessário um facilitador formado, especializado, que tenha muita experiência nessa gestão de grupos, em processo de tomada de decisão não hierárquicos, processos horizontais. Depois você vai precisar de um corretor de imóveis, provavelmente, para procurar o imóvel que você quer, um arquiteto, um advogado especializado nessa área de comunidades intencionais, de preferência, que tem experiência. Ecovilas também são comunidades intencionais e também usam modalidades muito semelhantes na área legal e jurídica. Depois o engenheiro ambiental, provavelmente o engenheiro construtor. Então aqui está um número assim, de profissionais importantes. Quais são os perfis das pessoas que vão morar num cohousing? Será que todas as pessoas têm perfil para morar num cohousing, gente? Eu acho que não. As pessoas que querem morar num cohousing, a primeira coisa que elas têm que ter é a vontade ou essa pegada de olhar o próximo, olhar o outro, de gostar de cooperar. E essa é a primeira pergunta que a gente deve fazer quando você começar um cohousing. Ou seja, o cohousing não é para todo mundo. Ele, inclusive, porque ele não é só moradia, ele é moradia e convivência. E convivência, você tem que ter harmonia. E para ter harmonia, você tem que ter similaridade, você tem que ter valores próximos, você tem que ter, né, um bem-querer próximo, uma disponibilidade. Porque senão você entra num outro lugar, você compra uma outra unidade, pronto, e tudo mais.
Aqui você tem que ter disponibilidade. Por isso, o core group, o grupo fundador, ele deve refletir bastante sobre o perfil das pessoas que ele acha que combinam com o grupo que está fundando o cohousing. Então, por isso que eu disse que uma das primeiras perguntas é o que você pretende trazer para a comunidade quando uma pessoa quer entrar no seu grupo, para que haja esse convívio harmonioso e estimulante. E esse convívio harmonioso e estimulante é que vai dar o valor para o cohousing. Ele vai deixar de ser um bem físico para ser muito mais do que isso. É aí que vão se falar, puxa, você vai no cohousing? Nossa, é o pessoal do cohousing que está fazendo isso. Ah, é essa turma do cohousing. Quando você perceber que isso é falado com a boca cheia, é que você atingiu esse valor do cohousing. E este valor, ele vai se refletir não apenas nessa harmonia, nessa vivacidade, nessa alegria, nessa cooperação, nessa soma interna, quanto no valor da própria unidade de moradia, da cota que você vai ter do cohousing. Porque as pessoas vão querer muito entrar no teu cohousing e não vai ter lugar, provavelmente. Então, vai ter uma fila de espera. Então, não é que a gente queira especulação nenhuma, quer dizer, aqui não se trata nada, não é um investimento imobiliário de modo algum, é um investimento para as nossas vidas, mas não há mal nenhum também, depois, se a gente quiser um dia não puder mais estar, ou se o nosso sucessor for receber essa parte do cohousing em seu nome, que valha mais, né? Uma coisa que eu comentei, e isso vai acontecer no grupo, e é a coisa talvez das mais importantes, é a construção dos acordos entre os membros. E esses acordos, gente, exigem reuniões. Então, as pessoas vão estar dispostas a participar de reuniões. Essa é uma outra pergunta que é bom ser colocada quando a pessoa quer ingressar no cohousing. Você está disponível? Você gosta de participar? Você estaria disponível para participar de várias reuniões onde a gente vai definir os nossos acordos entre nós? Esses acordos depois vão se transformar em documentos. Algum deles é estatutos, que vai ser registrado da associação, e tem outros acordos que são internos também, e que vão ser modificados ao longo do tempo. A vida é dinâmica e os acordos dentro do cohousing são dinâmicos. Eles podem ser sempre melhorados. Lembrando que a sociocracia ela prevê que depois de um X tempo você reavalia aquela decisão que você tomou. E depois, lógico que a coisa importante, fundamental, é a estruturação legal. Uma coisa que no Brasil o cohousing não tem um suporte claro, jurídico dentro da lei, uma coisa completamente nova, inédita, e a lei brasileira ela é atrasada, né? Ela vai sempre a reboque, né, dos acontecimentos, né, vocês sabem, e o nosso direito ele não é como o inglês, que ele acompanha mais rapidamente as mudanças da sociedade. Aqui a gente tem a Assembleia de Fundação do Vila Conviver, o cohousing de Campinas, dos docentes da Unicamp. Foi feito, acho que há 5 anos atrás, em dezembro de 2017. Esse foi o grupo que fundou essa associação. O projeto ainda está em andamento e acho que a construção deve começar a ocorrer daqui a um tempo. Tem gente aqui dentro assistindo a live que é do Vila Conviver. E lógico que a gente precisa procurar terra, e uma outra questão importante para o housing, seja urbano, seja rural, seja definir distâncias e tudo mais, o que a gente quer perto, etc, etc. E uma das maneiras bacanas, se o grupo começa a crescer, é fazer um subgrupo de busca da terra, não deixar na mão de todo mundo, porque cada um tem a sua especialidade. Então, essa é uma especialidade e as pessoas podem se formar esse subgrupo, as pessoas vão procurando, olhando, e quando chegarem a algumas conclusões possíveis, né, aí sim o grupo inteiro é que vai definir. E interessante, né, que no cohousing as pessoas têm papéis. E os papéis dessas pessoas, se veem que podem ser os mais diversos. E eles mudam, dinâmicos.
Ou seja, eles vão ser na fase do planejamento, eles vão ser um outro papel na fase da construção, e vai ser um terceiro na fase em que o grupo estiver vivendo junto. Então, isso tudo é definido na sociocracia, pelos círculos, pelo círculo maior. Então, vão ser definidos os papéis. E isso é muito rico. Agora eu vou falar para vocês, rapidamente, assim, dos cohousings em formação no Brasil. Tem um número X, não é muito grande, a gente conhece alguns, e todos em planejamento, nenhum está pronto. Mas, por exemplo, em Campinas, nós temos o Vila Conviver, nós temos o site Cohousing em Rede, vale a pena vocês olharem, porque ele procura reunir todos os cohousings em formação no Brasil. Então, ele é um site novo, mas assim, já tem algumas informações de alguns grupos já estão lá. Então, tem gente no Rio Grande do Sul começando, gente em Bertioga, gente em São Paulo, Lagoa Santa começou-se, Curitiba está se trabalhando, a Tânia, que está atrás dessa fotografia, aliás, essa fotografia é do Facebook do Vilarejo Sênior Cohousing, lá de Curitiba. A Tânia fez o último curso de cohousing que a gente deu. E aí vem uma questão. Eu dei uma sumarizada rápida, para não cansar vocês, de como funciona um cohousing, do que é. E eu quero me preparar para as perguntas agora que vocês querem fazer, e que vocês devem ter escrito, que a Sônia vai selecionar, e eu não sei se a gente vai conseguir responder todas, espero que sim, senão a gente... Eu vou até pedir um minutinho, Edgar, porque muita gente entrou depois que tinha começado. Mas, Sônia, e eu não acabei. Não sabem que... Só para dizer que, então, tá bom. Podem ir fazendo as perguntas no chat, tá, gente? Que vão ser todas lidas para ser respondidas no final. Então, fiquem à vontade para ir fazendo as perguntas. Obrigada. E, Edgar, deixa eu aproveitar. Fala. Pode falar, Sônia. O teu rosto não está aparecendo muito quando você está falando, você tem que pôr a câmera um pouquinho mais para cima, eu acho. Veja assim melhor. Agora não está aparecendo nada porque tem um copo na frente, mas enfim. E agora? Vou tirar o copo. Desculpa. E agora? Continua, agora? O seu rosto não aparece. Tá só da boca para baixo. E agora? Isso, agora é melhor. Joia. Então, gente, vocês estão vendo a tela, não estão? Estão vendo a tela. Sim. Sônia, estão vendo? Sim. Então, preparando pessoas e profissionais para criarem cohousings. O ano passado, a gente fez o primeiro curso internacional de cohousing e foi muito bom. Ele foi E tem algumas pessoas aqui, talvez estejam aqui, que participaram. E alguém me perguntou no Facebook, mas precisa um curso para viver junto? Aí eu tive que responder. Gente, a gente faz curso de um monte de coisas que às vezes são importantes, outras não são tão importantes. Aqui nós estamos tratando de uma coisa talvez seja a mais importante do futuro das nossas vidas. Onde, de que maneira e com quem a gente vai morar ou viver. E isso pode ser determinante, e a gente não tem... a coisa mais importante é a gente aprender a conviver. E como que a gente convive, como que a gente toma decisões, como que a gente aceita o outro, como que a gente lida quando tem conflitos, porque os conflitos fazem parte diariamente de um cohousing, como fazem parte diariamente da vida das pessoas. Os conflitos, e aí a gente vai ter, só dando um exemplo, pessoas que são especialistas em lidar com esses conflitos em cohousing. A Gina Sim, que é uma moradora do Pioneer Valley Cohousing, que publicou um livro, porque ela trabalhou muito em escola, lidando com os conflitos e como administrar, e como lidar, e como sair bacana disso. Ela vai ser uma das nossas mentoras, vai dar aula sobre como funciona o cohousing, Pioneer Valley Cohousing, para a gestão dos conflitos e para que as pessoas consigam conviver bem para frente, limpando esses conflitos. É um exemplo apenas. Esse é apenas um exemplo do que
o que a gente precisa aprender. Construção de acordos, porque não basta as pessoas serem amigas e quererem morar junto e falar, vamos fazer. Provavelmente não vai dar certo. E a gente quer que dê certo. Então, a gente criou esse segundo curso internacional de cohousing com grandes especialistas do mundo e que vai acontecer de 1 de agosto a 7 de dezembro. São praticamente 4 meses e pouco. 4 meses e pouco. Segundas e quartas, das 18 às 20 horas. A gente fez o primeiro curso ano passado, acho que em 2 meses e pouco. E agora a gente aumentou, porque a gente viu que tem várias coisas a mais que a gente pode trazer para melhorar ainda ele. E aqui estão alguns dos professores do segundo curso de cohousing. Então, a Laura Fitt, que foi uma grande arquiteta, que foi a nossa grande arquiteta do Pioneer Valley Cohousing, e ela veio para o Brasil palestrar no Fórum de Moradia para Longevidade, depois ela foi uma das principais professoras no curso de cohousing no ano passado. A Erika Elliott, ela é uma médica que viveu entre os índios navajos durante 10 ou 15 anos, se especializou em medicina integrativa e hoje ela mora num cohousing e ela atende os clientes do mundo inteiro no cohousing, na casa dela. O Jerry é um grande amigo, ele é um grande especialista em sociocracia, em governança dinâmica, autor de um livro importante que está aí no site do curso, é o livro referência em português sobre sociocracia, não sei se é o único, talvez tenha mais, mas ele é um dos livros referência, e ele mora também no Pioneer Valley Cohousing em Amherst, Massachusetts, onde eu estive, onde nós levamos um grupinho de pessoas uns anos atrás. A Margaret Kitchloff é uma socióloga que mora no Canadá, ela mora no cohousing, ela é doutora na área de sociologia e ela escreveu alguns tratados, algumas coisas sobre a vida em grupos, a vida em comunidade, morando junto, e ela é a fundadora da Sociedade Canadense de Cohousing, fundadora e diretora. A Robin Ellison ela é da Nova Zelândia, ela é a fundadora, é uma arquiteta, fundadora do primeiro cohousing da Nova Zelândia, e vai estar com a gente também dando aula. A Shelley Parks foi uma diretora de vendas e marketing das maiores redes dessas moradias para idosos aposentados nos Estados Unidos. Coisas espetaculares, caras, na Flórida, aqueles grandes conjuntos com um monte de atividades que talvez vocês já saibam ou tenham ouvido falar. A Shelley foi uma grande diretora de marketing e vendas disso, e um dia ela deu de cara com a cohousing. Ela foi conhecer o cohousing. Quando ela conheceu o cohousing, ela disse: encontrei a minha praia. Eu não vou querer mais continuar naquela área que eu estava de vendas e já teve muito sucesso, já podia se aposentar, etc. Não quero mais continuar. Eu não gostaria de viver naquilo que eu vendi esses anos todos, e eu me encontrei no cohousing, e aí ela foi nesse cohousing lá no estado de Washington, nos Estados Unidos, na costa oeste, norte, ao lado do Canadá, e ela se integrou a um cohousing lá, e ela liderou, assim, entre aspas, assim, a aquisição de membros, e rapidinho eles esgotaram as vagas. A Gina Sim é uma especialista em comunicação não violenta e coisas dessa área, e moradora há 6 anos no Pioneer Valley Cohousing. A Marisa Soares é uma advogada especialista em mediação e que tem trabalhado essa questão de uma forma muito orgânica e muito holística no Brasil, estudando uma série de temas para tornar a relação entre as pessoas e muito também na área jurídica, não de conflito, mas de cooperação, buscando uma justiça mais restaurativa ao invés da justiça retributiva. Eu vou coordenar o curso e vou também conduzir algumas aulas, e a Luciana Macedo é uma advogada especializada
na área de condomínios, que trabalhou muitos anos em condomínios nessa área no Brasil, e depois ela foi para a área do direito sistêmico, e foi estudar uma série de coisas, morou em Ecovilla, morou em comunidade intencional, está morando hoje em dia em Vancouver, no Canadá, criou uma rede chamada Just Law, e ela é uma das grandes especialistas, nós temos muito poucas ainda, muito pouco no Brasil, na área legal, na área do direito, especialistas no direito novo para comunidades intencionais. Como a gente faz isso da forma legal? Quais são as melhores formas para você constituir essa questão do co-housing para garantir a propriedade, a convivência e a sucessão e tudo mais. Então, como a Luciana é uma dessas primeiras advogadas que conhece mais a fundo essa questão, ela vai estar aqui, ela já participou como convidada no primeiro grupo, e hoje em dia ela já até dá consultoria para alguns grupos de formação, muito legal. E arquitetos também, nós precisamos formar arquitetos no Brasil que realmente dominem o co-housing. E o curso é direcionado para leigos interessados em viver no co-housing ou interessados em criar o seu grupo, para os dois. A gente tinha esses dois perfis de pessoas no primeiro curso. E também muito importante, ele é voltado para arquitetos, advogados, gerontólogos, psicólogos, sociólogos, facilitadores de grupos, porque a gente vai precisar muito desses profissionais. As inscrições são pelo site, cursocohousing.com.br, meu e-mail está aí, e vocês podem mandar perguntas, sugestões, e o meu WhatsApp e meu telefone estão aí. O WhatsApp é melhor do que telefone, porque a gente pode responder no momento que a gente pode, é mais tranquilo, né? Então, ele fica aí também à disposição. E a gente, como a gente sabe que muita gente vai querer assistir, muita gente queria, não podia agora, a gente marcou mais 2. Então, vocês podem convidar os seus amigos para essas próximas lives. Vão ser iguais às de hoje, igualzinha. Então, quem já teve hoje já viu. Dia 23 de maio e dia 30 de maio, segunda-feira, 18 horas também. As pessoas podem mandar e-mail no e-mail anterior, no e-mail do atendimento @freeway.tour.br ou no edgar@freeway.tour.br ou no WhatsApp que eu passei antes. Então, agora vamos para a sessão de perguntas. Eu vou passar a bola para a Sônia. Obrigado pela atenção até agora, gente. Eu falei muito, agora eu quero ouvir e vou responder o que eu souber. Então, Sônia, a bola está com você. Então, Edgar, eu acho que a primeira pergunta vai ser da Bia Grelich, que pede para você se apresentar. Talvez muita gente não saiba exatamente quem você é. Então, eu vou fechar o panorama. Eu sou Edgar Verblovski, eu sou, junto com a Sônia, fundador da Freeway. Então, eu estou há 40 anos organizando passeios, viagens. Começamos com ecoturismo no Brasil, a Freeway foi a empresa pioneira nessa área, e a gente criou esse conceito no Brasil, e a gente está fazendo essas viagens lindas nesses últimos 40 anos no Brasil e no mundo. E a gente saiu, quer dizer, do ecoturismo foi para grandes viagens temáticas, com vários assuntos em vários lugares do Brasil, no mundo inteiro. Nos últimos anos, eu tenho me dedicado à questão do envelhecimento saudável. Eu criei a Free Aging há 5 anos atrás, e a gente criou vários eventos focados nas necessidades e desejos das pessoas que envelhecem. Então, foram criados vários fóruns, fórum de moradia para longevidade, o fórum de talentos grisalhos, na questão do que a gente vai fazer depois da aposentadoria. O primeiro foi com o Secov e o Estadão, o segundo foi com a AGV, depois o fórum A Longevi Week, a Semana da Promoção da Saúde para a Longevidade, junto com a Faculdade de Medicina da USP, faz 3, 4 anos atrás, uma semana, foi lindo. Depois o Fórum de Comunicação e Consumo do Mercado Grisalho, junto com a ISPM, há 3 anos atrás. E aí ia ter sucessões, agora a gente está... E moradia, que foi o primeiro fórum. Quando eu fiz o fórum de moradia, eu percebi, aprendi o co-housing, e aí eu enxerguei que o co-housing era uma grande solução para
a longevidade, para o envelhecimento que o Brasil ia passar, e a gente ia ter tantas pessoas mais velhas, e a gente podia ter uma vida muito mais saudável e muito mais feliz. Então, essa é um pouquinho de mim. Espero que eu respondi. Vamos lá, Sônia. Edgar, a Sônia Garcia pergunta se você estará formando um co-housing em São Bento, como está o projeto e qual o valor do curso que ela quer se preparar. O valor do curso está no site, eu não sei de cabeça aqui, eu preciso olhar, mas está no site, aí o site cursocohousing.com.br, você tem os valores, tal, dividido, tudo mais. O cohousing em São Bento do Sapucaí, a gente está criando, sim, a gente está começando, e ainda temos o terreno, já temos o terreno, aliás, quer dizer, a gente já andou, que a gente não quer demorar muitos anos, porque a gente acha que as pessoas às vezes não querem esperar 5, 6 anos, elas querem talvez em 3 anos mudar. Então a gente quer ser o developer. A Freeway vai ser o developer para este cohousing aqui em São Bento do Sapucaí. Então a gente vai assumir uma boa parte, mas assim não tem ainda data pronta. Mas quando a gente começar essa questão de projeto, quando a gente tiver a coisa mais consolidada e estando claro que vai ser nesse terreno e tudo mais, a gente vai começar a convidar as pessoas para começar, em paralelo à questão do projeto, formar a comunidade. Aí nós vamos começar a trabalhar a comunidade, o grupo, para buscar pessoas alinhadas com a proposta. Lembrando que esse é o nosso cohousing da Freeway aqui em São Bento do Sapucaí, nas montanhas, né? Assim, ao lado da cidade, mas nas montanhas. E vocês podem ter cohousings em quaisquer lugar do Brasil, em qualquer tipo, né? E com um monte de grupos. Aliás, tem vários grupos que eu coloquei em cima, que estão se formando, muito bacanas. Você quer repetir o endereço do site, né, do curso? Porque... É www.cursocohousing.com.br. E lá está toda a programação também, em português e em inglês. Por quê? Porque ele vai ser dado parcialmente em inglês, uma boa parte em inglês, e eu vou fazer a tradução simultânea, como eu fiz do primeiro curso, e a outra parte vai ser com os profissionais ou com as pessoas em português, mas uma parte boa vai ser em inglês, com tradução simultânea. Certo. Vamos lá. Acho que é a Regina que perguntou se a pessoa, se um participante do cohousing falece, seria um herdeiro que assume o espaço? Muito bem. Ela fala que pela lei brasileira, não havendo testamento, os herdeiros legítimos sucedem. Quem ocuparia este espaço, então? Então, isso foi muito discutido nessas construções dos estatutos e por vários cohousing, muito debatido. E assim, qual é o caminho normal e que provavelmente nós também vamos adotar, e acho que a maioria dos cohousings vai adotar? É o seguinte, quando a pessoa falece, ou ela sai do Brasil, ou ela quer morar em outro lugar, ou ela passa para alguém. Vamos ao falecimento. O sucessor, o filho, ele vai herdar aquelas cotas daquele condomínio, que são constituídas por uma casa, por uma construção, a casa deles, e uma parte do comum. Então, ele herda. O fato de ele herdar, então, ele tem aquela propriedade, aquele valor, não quer dizer que automaticamente ele vai poder morar lá. Então, ele tem direito automático ao valor. Ele não tem direito automático a morar, porque o grupo vai definir se... Isso vai estar previsto nos estatutos também. E vai conversar para ver se a pessoa combina, se ele vai realmente... Está em harmonia a proposta dele, a vida dele e tudo mais, está ok? Ótimo. Se não está, e ele não, entre aspas, combinar, ele recebe aquele valor todo para ele, e aí depois uma outra pessoa, ele vai, entre aspas, vender aquilo, quer dizer, então aquilo vai ter uma outra pessoa vai ter posse daquilo. Certo. A Regina... É claro que isso vai ser muito bem discutido, porque cada cohousing vai ter sua assessoria legal, né? A Luciana vai explicar isso muito bem no curso, porque vai precisar dessa questão legal, que vai... Quando a pessoa entra no cohousing, ela vai ter uma série de documentos e tudo que vão garantir tudo isso. Isso vai estar tudo muito amparado na lei. Fala, Sônia. A Regina está perguntando se tem como limitar a idade, né,
de pessoas participantes do co-housing, porque ela fala que, em um determinado momento, pode ter gente que precisa de um cuidador, esse cuidador não participou do acordo, né? Como é que é isso, de ter uma pessoa que não estava prevista, né? Então, isso são tudo coisas que vão ser discutidas pelo grupo, cada grupo vai discutir, vão estar nos estatutos previstos. É lógico que, assim, cada grupo, como a questão é a formação de uma associação, e que essa formação pode, a associação tem objetivos e fins comuns e objetivos, ela pode definir quem pode e quem não pode entrar. É uma coisa que um prédio de apartamento não pode. Eu não posso deixar de vender um imóvel para alguém porque eu não gostei da pessoa. Não, ele pode entrar na justiça e falar, mas ele está me discriminando. No caso da associação, não, eu posso, as pessoas podem colocar os limites, a entrada, as pessoas podem definir idade mínima, idade máxima, pode definir mais ou menos o que faz sentido. Isso é possível. E agora, as pessoas que estão entrando no co-housing provavelmente vão querer entrar lá para ficar o resto da sua vida, provavelmente. E vão ficar velhas, provavelmente, lá. E talvez vão precisar de cuidadores, sim. E por isso que os projetos das casas, da casa comum, a gente já pensa nisso, para se amanhã precisar de um cuidador, esse cuidador poder estar lá. E é lógico que ele talvez não seja um membro da comunidade co-housing, talvez seja, entre aspas, um prestador de serviço, vai morar lá. Então, talvez ele não tenha um direito a voto, essas coisas. Voto não é a minha palavra, porque a gente está naquele processo sociocrático, mas talvez ele não participe desse tipo de decisão. Mas todos vamos poder ter direito a isso, porque nós precisamos disso, e o grupo pode definir tudo aquilo que for importante para o grupo. Então, cuidadores amanhã vão ser necessários possivelmente. E uma das vantagens do co-housing é que talvez você não precise, se você tem Alzheimer, por exemplo, 3 cuidadores para você, para você tal. Talvez você vai poder compartilhar os cuidadores com o teu vizinho, ou com aquele outro vizinho, e que eles vão poder transitar, porque talvez você não precise dele 24 horas. Isso é uma das coisas mais legais no co-housing, é que você vai poder, talvez, compartilhar até essas pessoas que vão ajudar, que vão estar junto, enfim. Ok. Então, a Sônia Garcia está perguntando por que a associação seria a melhor opção de modelo, né? Quais seriam as outras opções de propriedade jurídica. Não sei se você vai poder responder isso, Edgar, para constituir um nós chegamos e o Bento também sabe disso, e a gente sabe que a associação, mais uma empresa privada, juntos, são duas coisas que acontecem junto para a formação do co-housing, é um modelo que talvez seja o melhor. Eu não vou conseguir entrar a fundo, porque eu não sou um especialista na área, e isso é uma questão que vai ser detalhada pela advogada especialista, vai conseguir tirar todas as dúvidas, mas isso merece, e todo co-housing vai ter que ter uma assessoria legal para isso, seja para formação, seja quando a pessoa entra como membro, ela vai ter uma assessoria legal, jurídica, para poder perguntar essas coisas. Mas eu não vou saber explicar assim, as diversas formas e as diversas limitações nessa questão aqui agora. Marta Maritã está perguntando se é possível visitar um co-housing, até morar temporariamente, para se ter experiência. Essa é uma boa questão, muito bacana. Quando a gente está criando o nosso, a gente imagina, se a gente tiver capital, para poder criar 1, 2, 3 casas que permitam a locação por um ano, por exemplo, e a pessoa fica um ano vivendo no co-housing para ver se ele gosta, se ele combina, se o grupo combina com ele e tudo mais, eu acho super interessante. Eu acho super válido e pode ser feito, sim, a moradia por um tempo determinado, basta ter o capital, alguém que investiu para ter essa moradia. Dá para visitar, sim, muitos co-housings no mundo, os co-housings em geral nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, um monte de países, eles perto a visitação em dias determinados, eles têm dias que eles mostram, então é só entrar em contato com esses co-housings que eles, em geral, respondem e você vai poder visitar. Em alguns co-housings, você pode até dormir alguns dias.
A gente fez uma viagem nos Estados Unidos, a gente ficou no Pioneer Valley Co-Housing, o nosso grupo dormiu algumas noites em casas dos co-housers lá. É uma coisa muito bacana isso, e vale a pena visitar, e vários. Eu acho que vale a pena uma viagem, a Freeway até pensamos em organizar uma viagem para levar pessoas para visitar vários co-housings lá, e aí a gente tem, né, pode ser na costa leste, norte, na região da Nova Inglaterra, onde fica o Pioneer Valley, que é uma das regiões pioneiras em co-housing nos Estados Unidos, pode ser na Califórnia, pode ser no Colorado, pode ser no Canadá. Então, pode ser na Espanha, que é um dos poucos países latinos, talvez, que esteja começando o co-housing, mas é muito interessante visitar, sim. O Hugo pergunta qual a melhor maneira de criar esses grupos? Quais as principais competências para dirigir um co-housing? Não tem dirigir, né, gente? Lembrando que competência... Não, eu acho que a maior coisa para você se juntar é você se juntar a um grupo de pessoas que têm muito desejo, que têm empatia, têm o desejo de ter essa convivência. Então, tendo isso, você pode montar um grupo. Aí você vai ter que aprender as coisas. Tudo você pode aprender. A coisa mais difícil de aprender é se relacionar com os outros. Isso é mais complicado, é o maior desafio, mas também é o maior ganho do co-housing, porque o que eu percebo assim, lá no Pioneer Valley Co-housing, eles estão juntos há 28 anos. 28 anos e poucos saíram. A maioria não saiu. Então, imagina, desde criar, eles entraram com 30 anos de idade, lá hoje eles têm 60, a Laura tem 60 anos, os filhos já saíram de casa. E eles falam como eles se aperfeiçoam como comunidade. E como os indivíduos vão se aperfeiçoando, porque, lógico, conflitos vão acontecer todo dia. E você vai crescer com isso. E a maneira como você vai lidar com tudo isso é de muito crescimento. Então, pessoas que buscam autoconhecimento, autoaperfeiçoamento, vão ganhar muito com isso. Então, voltando à tua pergunta, eu acho que pessoas que têm objetivo comum e que tenham esse olhar para o outro, esse é o mais importante. O resto você adquire. Certo. Um minutinho só. Aqui. Lembrando que essa reunião está sendo gravada, gente. Desculpe, Sônia. Essa reunião está sendo gravada, depois vai poder ser assistida novamente e vocês vão poder passar ou falar para os amigos assistirem também. Fala, Sônia. Tem algumas perguntas que não estão muito claras, eu vou fazer aqui, mas conforme for, a própria pessoa pode abrir seu microfone e explicar melhor. A Denise Garrido pergunta, da associação que passe a ser o dono daquela unidade? Vou falar aqui, porque foi a hora que alguém perguntou sobre, boa noite a todos, sobre, no caso do falecimento do dono, aí a sucessão em relação àquela unidade. Eu entendi o Edgar falar que, caso a pessoa que herde não seja aceita, ela recebe o valor de mercado, ela recebe de quem? Da própria associação? A associação ela compra aquilo do herdeiro? Como é que isso funciona? De novo, esses detalhes assim, operacionais e técnicos, eu não vou saber te responder isso. Isso é uma coisa, mas isso vai ter, talvez o Bento, porque cada um pode ter a sua modelagem. Eu sei que no caso da Vila Conviver, isso volta para a associação Vila Conviver, e depois ela vai vender para um outro. Inclusive, eles, é uma coisa muito interessante, debateram muito tempo, e eles nem têm essa questão, eu acho, de avaliação pelo mercado, eles indexam um pouco, eles definem um valor. E isso é uma possibilidade. A outra é deixar o mercado dizer. Quando eu falo mercado, é o seguinte, se tem muita gente querendo entrar no co-housing, tem uma fila, o valor cresce. E eu não vejo nenhum mal das pessoas terem valorizado o seu co-housing. Assim, eu acho que nos Estados Unidos, na maioria, acho que é assim, mas eu também não tenho certeza. Precisaria estudar essa questão. É uma questão técnica, Denise, que vai exigir um pouco mais de especialistas, um pouco mais de discussão, eu não vou saber te responder isso agora. Mas, na verdade, é uma deliberação do próprio grupo. Eu acho que é uma deliberação do próprio grupo, como vai ser exatamente dos estatutos, exatamente isso, Denise. Tá bem. Obrigada. De nada. Eu vou fazer mais algumas perguntas que estão escritas aqui, e depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta com a sua própria voz também,
Tá valendo, tá, gente? A Isabelle pergunta se você está planejando criar o grupo fundador do cohousing que você tem intenção de fazer em São Bento do Sapucaí. Sim, é uma questão meio natural, né? Me juntar com as pessoas com quem eu tenho mais afinidade, o que eu acho que julgo que tem muito interesse, desejo que tenham afinidade para a gente poder trabalhar bem, né? E constituir um pequeno grupo inicial, assim. E, como eu disse no começo da apresentação, tentar criar as bases mais robustas, mais profundas do cohousing dentro desse grupo pequeno, porque acho que vai ser mais fácil. E depois, definidas isso, quando a gente sentir seguro que a Constituição, a carta mais básica está feita, aí sim abrir para começar a convidar as outras pessoas. Certo. A Cíntia pergunta como é a realização. O interessado compra uma cota, um terreno, mais parcela ideal e constrói sua casa? Normalmente, nos cohouses, não é ele que constrói sua casa. Isso é construído pelo grupo. Então, por uma série de motivos, até para ter uma linha um pouco semelhante. É lógico, os arquitetos vão definir a linha e assim, devem guardar uma certa similaridade construtiva para facilitar e ser mais econômico, assim. Então, isso vai facilitar. É lógico que a gente vai querer ter um pouco a sua individualização em cada casa, para que não fuja muito, para facilitar tanto uma organicidade estética do cohousing, para ser uma coisa atraente, gostosa, vibrante, dinâmica, quanto para facilitar os custos de construção. Agora, então, normalmente as pessoas vão pondo dinheiro num fundo comum e esse dinheiro é que vai construir o todo. Nós ainda não definimos como nós vamos fazer aqui em São Bento. Aqui vai ter, como eu falei, um developer, que é a figura da Freeway, que vai constituir uma figura jurídica que deve tomar conta dessa questão de construção também. Porque a gente quer tirar um pouco isso das responsabilidades do grupo todo. Porque a gente entendeu que quando tem um developer, um desenvolvedor, a coisa anda muito mais rápida. Porque senão é tanta decisão, é tanta discussão que o processo fica muito moroso. E eu acho que um processo muito moroso acaba, às vezes, por desmotivar um pouco algumas pessoas. Então, uma das outras coisas muito importantes quando a gente passa a planejar, construir um cohousing, é a gente pensar que ele tem que ter um timing, que ele tem que ser um pouco dinâmico nesse passo a passo, para que as pessoas sintam que tem uma movimentação. Não pode muito ir para trás e volta, não sei o que mais, porque acho que perde-se motivação. E aí as pessoas podem começar a procurar outras opções. É muito natural que pessoas saiam do grupo, porque elas começam assim, entusiasmar e depois talvez percebam, puxa, mas acho que não é exatamente para mim, ou não sei, ou alguma coisa. Por isso, se a gente conseguir filtrar também as pessoas no início, não ser muito bonzinho no sentido de acolher todo mundo. Não acho que a gente quer acolher as pessoas. O propósito do cohousing é o acolhimento dentro do grupo. Mas eu acho que no começo a gente tem que pôr uma pequena barreira, porque é um filtro interessante, que não é para todo mundo. Então eu prefiro, às vezes, o não no começo do que no meio do percurso. Puxa, essa pessoa aqui não combina, ela não pode pagar, como é que a gente faz? Ou ela entra em atrito muito grande, um atrito assim, daquele tipo de atrito que não é facilmente resolvível, que pode pôr em perigo a própria sociedade, o próprio grupo. Então, a gente está tratando com gente, né? Imagina, as pessoas são tão diferentes. Não sei se eu respondi a pergunta ou faltou alguma coisa na resposta. Não sei se eu respondi adequadamente. Ok. Mas... Quer comentar quem fez a pergunta, se está ok? Ok? Bom, vamos para a próxima. A Marta Maritã está comentando que seria interessante fazer uma viagem e hospedar-se nesse formato. Né? É a proposta vai ter uma viagem, não é isso? Eu acho a proposta fantástica, Sônia. Se a gente sentir aqui que tem uma certa demanda, assim, mesmo de pessoas que estão querendo entrar em cohousing, seja num cohousing Y, seja no X, seja no nosso, seja no Vila Conviver, seja no
no bem viver, eu acho, seja no vilarejo, lá em Curitiba, eu acho super interessante a gente levar um grupo de pessoas e percorrer alguns cohousings. Eu acho que nos Estados Unidos talvez seja o mais fácil e mais interessante pela facilidade, por ter muito e tal, e a gente fazer um roteiro, como a gente fez isso há 3 anos atrás, né? Eu topo. Eu acho que seria muito interessante, Sônia. Não, sem dúvida. E acho que interessante para todos que vão, né? E seja para pessoas que queiram morar, sejam pessoas que queiram morar, que queiram criar, que queiram apenas morar no cohousing, ou profissionais, arquitetos, advogados, porque quando você tem uma visão do local, você muda completamente essa questão teórica, porque você viu aquilo. Depois que eu tive alguns dias lá, a primeira vez no Pioneer Valley Cohousing, que eu me encantei com a coisa, eu senti aquilo tudo, eu enxerguei aquilo tudo. Então, eu acho que faz uma diferença, gente. Isso. Inclusive, tem gente aqui mencionando que tem interesse em participar da viagem. Aí, pessoal, quem tiver interesse, mande e-mail para o Edgar, né, que aí a gente já pode, quando tiver a viagem definida, a data e tudo mais, a gente já comunica. E se a gente for fazer, as épocas bacanas assim são setembro. Se for para Nova Inglaterra, setembro, outono, as folhas caem amarelas, com lindas e tudo mais. A gente fica encantado. É uma época, né, não tão quente e passaram as férias. Então, ou abril, maio, assim, essas épocas, a gente talvez escolheria uma dessas épocas para até junho no máximo, assim, para fazer para a América do Norte. Certo. A Débora Lima está dizendo que... E mais uma coisa, se puder dizer quantos dias tem disponíveis, ajuda muito, porque a gente poderia fazer uma de 2 semanas, ou 10 dias, ou de 1 semana. Então, depende muito da disponibilidade. Para a gente é tranquilo. Inclusive, visitar até estados diferentes, né? Você vê diferença entre Nova Inglaterra e talvez a Califórnia, ou talvez até no Canadá. Enfim, se a gente puder fazer Nova Inglaterra... Ou pode fazer em 2 módulos, e quem puder faz os 2, e pode, talvez. Faz um só. Um módulo só na Nova Inglaterra e um módulo na costa oeste, com Colorado e Califórnia, por exemplo. Interessante. Então, a Débora Lima pede desculpas por entrar atrasada, mas que ela já tem estudado já há tempo os cohousings e as ferramentas que validam esse tipo de projeto, CNV, sociocracia, bioconstrução, etc. E ela acredita nesse modelo de viver e já participou de algumas tentativas. Eu poderia dar o seu depoimento aqui. Ela diz que se interessa pelo grupo de São Bento do Sapucaí. Ela entrará em contato. Não sei se ela está aqui ainda. Eu sei que o Bento está aqui também, se quiser dar uma palavrinha, né? Pessoas que já estão há bastante tempo envolvidos com esse tema. Eu posso falar, Sônia, se você quiser. Pode falar, Débora. Eu perdi a minha câmera aqui, mas deixa eu ver. Nós estamos te vendo. Então tá bom. Vou falar rapidamente, mas eu já participei de 2 projetos de cohousing que não chegaram às vias de fato. Né? E me juntei a um outro. Eu achei muito boa a fala do Edgar, porque ele foi, claro, né? Dá para ver que ele já estudou bastante, mas ele foi em pontos fundamentais, assim, o quanto é importante haver essa parte de proatividade, porque a gente fica discutindo entre a gente, sai gente, né? E a parte de construção fica muito perdida e as pessoas vão se sentindo desestimuladas, né? E acabam desistindo. Edgar falou um pouco disso. E o quanto é importante também a gente se identificar com o grupo, né? E tudo bem, né? A gente não se encaixa em qualquer lugar, em qualquer grupo, né? Então, participei de uma outra experiência também que está rolando em São Paulo, que está muito bacana. E nesse caso, e já avançou bem, nesse caso era eu que não me adaptava ao grupo, um grupo bacana, bonito. Então, realmente é um projeto que requer muitas considerações, né? A gente fica, assim, dos muitos grupos que já participei, uma das primeiras coisas que a gente começa perguntando é valor, né? Quanto que a gente vai gastar? Já tem o terreno? A gente tem essa coisa imediata, prática, né? E aí, à medida que você vai participando de cursos e grupos, você vai vendo que isso realmente é muito secundário,
né? Que tudo isso que Edgar falou, que eu peguei de um ponto para frente, mas essa importância da sincronia, né? De a gente ter valores comuns, etc. A gente entende no processo o quanto isso é mais importante do que chegar às vias de fato da construção, né? Então, era só um comentário breve, agradeço, e vou manter contato. E, Débora, só quero aproveitar a tua fala, porque é muito interessante esse comentário, porque isso aconteceu, a gente pode fazer uma analogia com a história dos computadores. A gente achava, há 40 anos atrás, não sei o quê, a IBM achava que a máquina era a coisa mais importante. Aí ela deu para uma pessoa fazer lá uma coisinha, lá põe um sisteminha aí, tá? Nós vamos vender muita máquina. A pessoa que colocou o sisteminha lá dentro daquela máquina, ela virou a onda e ela virou a coisa mais importante de tudo. Ou seja, arquitetos e todos. A casa é importante, sem dúvida. Ela é o mais importante? Não, ela não é o mais importante. É lógico que eu tenho que me sentir muito bem, mas é mais importante o recheio, quem está lá, quem vai conviver comigo, como é que vai ser isso, como é que eu respeito, como é que é se brigar, e se não sei o quê, e se alguém precisar do outro, e se ficar doente. Tudo isso é muito mais importante do que... E isso é o software, eu chamo de software, é isso que o condomínio não tem. Por isso que o valor, como você falou, Débora, muito mais difícil. Por isso que eu achei que a gente devia assumir a parte de construção aqui, porque eu acho que isso muita gente sabe fazer. Agora, a parte de dentro, como a gente vai construir essas relações e tudo, é isso que é o ouro do cohousing, isso não está disponível e as pessoas não sabem muito bem fazer. E aí que a gente quer pôr o foco total e a gente quer pôr a energia das pessoas nisso, para não precisar ficar se preocupando se a torneira da cozinha é vermelha ou amarela, coisa assim. Lógico que é legal, alguém vai cuidar, mas não é isso a gente sabe resolver. Então, a questão está nos acordos entre as pessoas e na convivência, né? Isso mesmo. Isso aí. Existem algumas perguntas sobre valores, mas é uma coisa que é difícil dizer, porque depende um pouco de cada cohousing, de cada proposta, né, de cohousing, né, Edgar? Não sei se você quer falar um pouco sobre isso. Posso falar alguma coisa? Eu nem tenho dados daqui, mas assim, gente, por exemplo, acho que o Vila Conviver, se eu não me engano, valores da ordem de 500, 600, 700 mil reais. O Bento está aí, assim, ele poderia até falar um pouquinho, né? E assim, isso depende, porque as pessoas às vezes vão querendo aumentar, eles vão mudando, né? Então, um grupo que vai mudando, aí vai aumentando o preço, agora eu quero mais isso, mais aquilo, então a coisa vai ganhando valor, vai ganhando dinheiro. E voltando, gente, cada grupo vai definir, se o grupo tem pouco dinheiro, vai conseguir fazer um cohousing mais barato, vai ter menos estruturação, vai ter menos uma série de coisas. Se eu estou num grupo de pessoas que têm mais poder aquisitivo, eu vou querer fazer um cohousing mais bacanudo, vai ter a piscina, o outro não vai ter. Então, vocês imaginam como isso pode influenciar? O acabamento desse vai ser mais chance, o nosso pode ser mais simples, mais rústico. Então, cada grupo vai definir. Eu acho que isso não é a coisa mais importante. Então, o grupo vai se reunindo, a gente vai ter um padrão no nosso aqui em São Bento. A Tânia, lá em Curitiba, deve estar planejando um padrão do dela, vocês podem entrar em contato. O grupo o Bem Viver, né, do Norival e do Ricardo, estão procurando terras entre Mogi das Cruzes e Atibaia, eles querem a uns 70 quilômetros de São Paulo, mais ou menos, vai ter um valor. Então, eu acho que isso é como quando você vai comprar um apartamento, você pode pagar de tanto a tanto. É a mesma coisa, gente. Aí você vai ver se você pode. O importante é quando você se juntar a um grupo, você gostou das pessoas, mas pergunte realmente naquele grupo qual é o padrão, qual é que vocês querem, porque aí eu vou ver se o meu bolso permite. Porque se o meu bolso não permitir, eu vou falar, adorei você, mas o meu bolso não permite. Então, nem vou gastar o meu tempo, as reuniões e tal, para não me frustrar a mim e não frustrar eles. Quer dizer, é importante saber, não adianta, a gente tem que idealizar e tem que sonhar, mas tem que sonhar com o pé no chão e sabendo quanto a gente pode, né? A Lilian Saviani pergunta se já existe cohousing no interior de São Paulo. Olha, cohousing, eu acho que formado nenhum no Brasil. Alguém fala em São José do Rio Preto, tem uma associação lá, a GIRP, mas isso não é um cohousing, que eu saiba, não é um cohousing. Então, cohousing no interior de São Paulo, que eu saiba,
vai ter, eu acho que, informação, mas eu não estou sabendo ainda de nenhum que já está se estruturando. E se vocês entrarem no site, aquele do Cohousing em Rede, lá vocês vão poder entrar em contato também, porque eles estão mapeando mais os cohousings no Brasil. Eles vão poder dar informação, porque eles estão mais em contato do que eu, né? Eles estão, entre aspas, seria uma rede, né? Cohousing em rede. Mas que eu saiba, não ainda. Tá certo. Fora Campinas. Campinas, sim, né? Interior de São Paulo. Campinas, sim. O Edgar, posso dar uma informação? Por favor, Bento. Bento. Olha o seguinte, realmente não tem nenhuma cohousing no Brasil funcionando hoje, né? A Vila Convivência que está mais adiantada, né? Mas nós temos vários grupos no Brasil que já têm... Baixem as práticas de trabalho da... Espera aí que eu já vou mutar alguém aí. Tá. Há vários grupos no Brasil que já têm terra, né? Mas funcionando não tem nenhum. Nós temos grupos novos chegando, muito fortes, né? Por exemplo, a Universidade Federal de Viçosa, ela está começando a montar um grupo semelhante que foi montado na Unicamp, né? E há um pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro também fazendo a mesma coisa, né? Mas a gente conhece, nós dois conhecemos o grupo de Itu, né? Que tem aquela coisa linda, né? Japonês, né? É uma cohousing Nisei, né? Mas todos esses estão com construção para a questão de... A Vila Convivência deve terminar o projeto dela rapidamente, provavelmente em 2 ou 3 meses, o projeto básico, né? Mas é coisa para estar pronta daqui 2, 3 anos, provavelmente. E o custo é isso que você falou, né? A gente tinha pensado no custo na base de R$450 mil, mas hoje está se falando aí em 600, 700 mil reais, e a gente está reavaliando para ter um custo menor, porque a gente sabe que a gente vive num país em que você não sabe como é que vai ser a questão de aposentadoria no futuro, né? Você tem que tomar cuidado com o custo de manutenção e com o custo do investimento, né? Obrigado. Legal, Bento, obrigada, viu? Obrigado, Bento. Grande Bento. Grande ícone, grande ícone, batalhador pelo cohousing no Brasil. Aí está um homem persistente e um grande líder. Fala, Sônia. Acho que é isso, acho que a gente já falou. Faltou, desculpa, a Beatriz perguntou qual a melhor forma de pensar na expansão física do espaço de um cohousing, desde o grupo inicial até um número maior de participantes. A melhor maneira de... Bom, eu não sei o que ela quer dizer. Já tem que... Acho que... Beatriz, Beatriz. Tem que ter já um planejamento inicial de poder expandir, né? Então, tem que fazer um projeto que já preveja uma possível extensão num segundo momento, né, Edgar? Eu entendi se esse é projeto físico, ela está falando do grupo, eu não sei. Não, fisicamente, o terreno, a área. Né, Beatriz? Alô? Sumiu a voz. Sumiu a voz? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Tá. Oi, pessoal, desculpa, que não estava conseguindo retomar o áudio aqui. Então, é exatamente isso, como fazer esse planejamento da expansão física, né? Ou seja, por exemplo, você já compra um terreno prevendo um X número de unidades, ou não, né? Como é que vai funcionando isso? Porque o grupo ele não começa com um número full já de pessoas, né? Então, qual que seria a melhor maneira de planejar isso? Interessante que eu não falei, acho que me passou, eu devia ter colocado um slide, mas assim, os preceitos mundiais assim, de cohousing, eles sugerem um mínimo de 15 unidades e um máximo de 35 unidades. Assim. Por quê? Porque, quando eu falo unidades, é casas ou apartamentos. Porque menos de 15,
tem dois problemas. O primeiro é que o número de pessoas fica meio pequeno. E se o número de pessoas é meio pequeno, talvez a média também é de 1,5 pessoas, também são os estudos internacionais, 1,5 pessoas por habitação, por casa ou apartamento. Então, se tiver 15, vai ter 22,5 pessoas, mas não dá para ter 22,5, vai ter 23 ou 22. É pouco, porque alguns estão viajando, não sei, mas aí tem pouca diversidade e fica meio pobre em termos de riqueza, de soma de conteúdos. Se você tem mais, e mais uma coisa, o custo também vai crescer, porque a parte comum vai ser dividida em menos casas. Se você tem mais de 35 casas, você já vai ter, vezes 1,5, você vai ter, sei lá, vai ter 55 pessoas em média, já é um número meio, começa a ficar meio grande. Eu acho que até 50 pessoas é bacana, se puder, porque então entre 30, 35 e 50, 55 pessoas, porque aí você vai ter uma comunidade com diversidade, riqueza de diversidade, onde você tem somatórias, assim, sabe? É importante ter uma certa somatória, você não ficar muito pequenininho. Então, em mais que 35, mais que 50, 60, vira uma pequena multidão. Você deve poder conhecer essas pessoas. É lógico que você vai ficar amigos íntimos, amigo íntimo de algumas pessoas, como em qualquer sociedade, em qualquer grupo. Mas os outros são teus colegas, amigos, moradores, members do cohousing, os membros do cohousing. Isso se é uma coisa muito forte. Ele é membro do meu cohousing, é membro de uma comunidade. Isso é uma coisa muito rica, muito forte. E alguns são seus melhores amigos que com eles você faz uma comida especial, não sei o quê. Não precisa estar com todo mundo. É uma coisa natural, é como a vida acontece mesmo. Então, a expansão, você pense já em ter, né, um espaço maior, porque provavelmente você talvez vai querer adicionar alguma coisa, ou mais habitações, talvez. Lembrando, às vezes, talvez venham filhos, ou alguém quer morar. Coisa. No caso de São Bento, a gente já pensa, talvez, ter alguns chalezinhos. Por quê? Adicionais às casas, e por quê? Talvez até um pouquinho separados, porque primeiro podem vir alguns filhos, parentes, sei lá, visitar e queiram passar uns dias num lugar agradável e bonito, como São Bento, Sapucaí, é um lugar turístico. Segundo, que você pode ter intercâmbio internacional com cohousings do mundo. Então, você imagina que você tem, sei lá, 300, 400 cohousings no mundo, e você começa a conhecer alguns, e aí você convida algumas pessoas para passar alguns dias no teu cohousing, nesses chalés, e você, quando você for para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para a Alemanha, então você vai poder ficar nos cohousings dessas outras pessoas. Imagina que troca rica, linda, isso vai poder propiciar. Então, é bom já pensar nas possibilidades, é bom você não ter um terreno muito limitado para deixar essas possibilidades acontecerem. Acho que aqui já foram respondidas as... Eu queria completar minha pergunta. É assim, quando eu perguntei sobre a área, sobre se você compra como uma parcela ideal, você divide um território com parcelas ideais e seu terreno e parcela ideal como um condomínio para fazer parte desse grupo. Eu nunca participei de estudo para cohousing ou qualquer coisa assim, mas eu fico imaginando que é como um condomínio, só que como você tem uma área de um condomínio, um terreno X, esse terreno é dividido e cada um tem uma parcela ideal, você tem como um condomínio, né? Como você tem a sua propriedade mais uma parte da propriedade comum. Eu vou te responder, Cíntia, um pouquinho do que eu sei e que a gente tem. Eu não mergulhei profundamente nas questões legais, jurídicas, mas assim, a gente teve algumas aulas. Você terminou? Você quer terminar? Ou já terminou? Não, eu terminei. É mais isso que eu queria entender um pouco. Não, eu entendo. Eu vou te dar uma coisa interessante. Você tem o cohousing urbano e rural, e a questão é diferente. No caso urbano, você pode ter, inclusive, terrenos, e você pode ter escrituras de
com tamanhos menores. O Bento vai poder explicar, porque o dele eu acho que é urbano, ele vai poder explicar. No caso nosso aqui em São Bento do Sapucaí vai ser rural, embora do lado da cidade é rural. No caso rural, um terreno grande que a gente tem, você não pode ter escritura com menos do que 30 mil metros quadrados no estado de São Paulo. Então, você precisa ter pelo menos 30 mil metros quadrados. É lógico que a gente vai ter várias casas, as casas não vão ter 30 mil metros para cada uma, é óbvio. Então, não vai ter escritura individual no caso de um cohousing rural no Brasil. Em cada estado muda um pouco o tamanho dessa unidade mínima. Então, aqui vai ser como um clube. Num clube, você é membro do que você tem uma cota. Aquela cota tem um valor. Aqui você vai ter essa cota com esse valor. É lógico que a gente pode colocar no estatuto, provavelmente, ou na convenção dessa associação que vai ser formada, que você, Cíntia, você tem uma cota X, e essa cota X inclui a casa número 12 daquele lugar, que é a casa onde você vai morar e tudo mais, e uma parte ideal do todo. Eu acho que você consegue configurar que a tua casa está dentro dessa cota, mas o que você tem de verdade é uma fração de uma escritura grande. Então, você está dentro de uma escritura grande. Uma fração como ideal. Um condomínio acho que de casas. Como um clube, alguma coisa assim. Mas, de novo, vai precisar dessa assessoria legal, jurídica, das especialistas, que não sou eu, entendeu? Nem eu. Eu queria só um pouco entender, para você ver como é essa divisão, porque vocês estão falando de ampliação. Eu quer falar alguma coisa. Não, eu queria comentar que, no caso da Vila Conviver, nós tivemos a felicidade de ter um advogado, né, que nos ajudou muito nessa parte, e ele primeiro entendeu o espírito de cohousing, né? Ele entendeu que cohousing era a comunidade, esse era o maior valor que tinha, entende? Então, nós temos pessoas na vila que estão saindo de casa de 700 metros quadrados para ir morar numa casa de 90 metros quadrados. Está certo que você tem a casa comum, todas as construções comuns, né? Então torna aquela casa de 90 metros quadrados tão boa quanto aquela casa que ele vivia tão grande, compreende? Mas como é que é a questão da cota? Cada casa na Vila Conviver, ela tem 2 cotas, né? Você tem que ter 2 cotas, porque é um casal, né? Geralmente, às vezes pode ser 2 amigos, mas de qualquer modo é 2 cotas. Quem está sozinho hoje pode não estar amanhã, por isso que tem a previsão também da segunda cota, né? Mas essa cota é realmente a parte financeira do empreendimento. E ela tem um valor associado a ela, que é um valor contábil de todos os investimentos que você fez e que aí, dividido pelo número de cotas, você fica sabendo o que ela vale. Mas, a partir do momento que a vila está implantada, no caso da Vila Conviver, a qualidade ali do projeto, a qualidade da vida daquelas pessoas, né? Lembra que uma pessoa que vive em cohousing, ela vive 10 anos a mais do que o resto da população, sem doença, praticamente, sem ir a médico, praticamente sem tomar remédio. Esse é o grande benefício de viver em comunidade, né? É o caso das grandes comunidades que você tem no exterior, em Okinawa, né? Que você tem na Sardenha e coisas assim. Então, esse é o grande valor. Então, quando você tem uma casa na comunidade que vaga e alguém está interessado em vir, ele sabe que está entrando num negócio que tem uma cota parte de tudo que é comum, mais aquela escritura e mais essa parte da arquitetura social, né? Então, esse preço vai depender da condução, vamos dizer, do momento econômico, né? Você tem aquele valor histórico, mas você tem, às vezes, um ganho. A comunidade pôs um valor, agregou um valor a isso. Então, você tem pessoas que vão, né, estar dispostas a pagar mais, né, porque ali é uma coisa rara e muito preciosa. E é assim que funciona. Em momentos de crise econômica, né, às vezes você, apesar de tudo isso, você não consegue vender uma casa de uma pessoa que faleceu ou que teve que mudar.
aí você pode aplicar um valor negativo, compreende? A pessoa pede, fala, eu não quero o valor histórico, eu aceito um valor menor porque eu preciso do dinheiro antes. Então, está tudo isso previsto no estatuto, é uma coisa muito bem feita, mas é o grupo que faz com assessoramento jurídico. Bem, bem. Excelente. A Regina... Não, desculpa, não é a Regina. É a Cristina. Está dizendo que ela é corretora de imóveis e sócia de uma imobiliária no Rio de Janeiro. Ela já acompanha o projeto há algum tempo e acha a ideia fantástica. Se tiver um projeto no Rio, ela tem interesse em fazer parte. Você tem interesse em fazer parte como corretora de imóveis ou como moradora, Cristina? Cristina. Tem um grupo no Rio, viu, Cristina? Tem um grupo de informação no Rio. Espero que vá para frente, né? E deve estar lá, né, Bento? Ele deve estar lá no grupo do Rio, deve estar lá. A Ângela, acho que é uma das pilotas, né, desse grupo. Ali tem um grupo que está indo para a Serra agora, né? Eles estão na época de comprar terreno, estão buscando terreno. Okay. Né? E existe o outro grupo que quer ficar lá em Niterói, que esse é um grupo que está muito pequeno ainda, precisa se expandir, que é a Ângela. Você pode contar para a Cristina, então, Bento, a gente tem um contato dela aqui, que ela tem interesse. Parece que não conhece nenhum grupo do Rio de cohousing que esteja se formando, mas ela tem interesse como corretora de imóveis. Certo? Como corretora moradora. Muito bem. Eu acho que isso que o Bento falou, do valor, né? O valor de uma habitação em cohousing que já existe, que já funciona, que já tem, né, está em pleno andamento, é bastante diferente do valor de uma casa em qualquer outro lugar, com certeza, né? Inclusive de um condomínio. E, inclusive tem cohousings que tem pessoas querendo entrar e não tem lugar, né? Isso é uma coisa comum. O difícil é o início, né? Criar todos esses estatutos e tudo mais, né? Inclusive, o auxílio desses profissionais e essas técnicas e estratégias que hoje já se utilizam por aí, né? Que já foram comentadas aqui na apresentação, acho que são muito importantes para facilitar todo o processo e para agilizar, né? E para garantir o bom convívio, porque uma vez que o cohousing existe, a convivência também vai necessitar, né, de várias técnicas, de conflitos e tudo mais. Então, é importante já ter isso já implementado no início para o bom andamento sempre. E a gente aprende muito com todos esses cohousings que já existem, né? Então, o Edgar, ele faz esse apanhado geral aí pelo mundo, ele vai captando... Então, o ideal é a gente ter, Sônia, só adicionando, né, Sônia? Estou cortando, mas só para adicionar, porque ter no cohousing, dentro do possível, essa gama de profissionais como moradores, como eles têm no Pioneer Valley, eles têm especialista em CNV, está morando lá, especialista em fotografia está morando lá, especialista em não sei o que mais está morando lá. Então, você imagina, se a gente atrai pessoas que têm especialidades bacanas para lidar com grupos, porque muitas vezes essas pessoas se atraem para estar, já que elas estudam isso, elas se atraem a estar num ambiente de grupo, isso torna que eu não preciso mais depois contratar o profissional externo, eu vou ter ele dentro de casa com profissionalismo, né? E a tendência é que justamente esses profissionais eles têm interesse total em viver em cohousing. Acho que quase todos eles, né? Eles buscam. Diga, eu não estou escutando. Tá ouvindo, não? Se quiser falar um pouquinho a voz, não sei se foi só para mim. Será que estão me ouvindo ou não? Falhou. Então, agora sim, agora sim. Eu vivi num cohousing, por exemplo, no Vermont, acho que Vermont, Vermont, nos Estados Unidos, acho que há uns 3 anos atrás, e era um cohousing, eles estavam em conflito, e o grupo estava mais ou menos em conflito com os fundadores, sabe quando os fundadores sentem que eles, assim, puxa vida, eu que fiz isso aqui, agora perdi um pouco dessa, né,
alguma coisa assim, havia um conflito. E aí precisou-se de mediação externa. Então, eles contrataram mediação externa. É como a gente não contrata toda hora psicólogo para a gente resolver nossos problemas, a gente não é um psicólogo, um psiquiatra, a gente vai precisar de um facilitador lá também, gente, para resolver os problemas de grupo, né? Assim, mas a gente vai aprender muito com isso. Eu acho que faz parte do processo, né? Então, como a gente está enxergando, gente, é processo o tempo inteiro. É morrer com o processo. É mais legal do que morrer meio assim, só na cadeira. Sem projeto nenhum na vida, né? Almoço e jantar. Fala, Sônia, desculpa. Fala. Não, sem dúvida. Peraí, deixa eu mutar o nosso amigo John. Bianca, a Bianca está falando uma coisa muito bacana, Bianca. Ela está perguntando se ela pode ser investidora de início e moradora daqui a 15 anos. Eu acho que sim. Eu preciso estudar melhor esse caso, Bianca, mas eu acho que é muito interessante. Por quê? Porque, a princípio, a gente precisa de investidor. Porque lembra que alguém falou que queria alugar? Para alguém poder alugar, alguém precisa construir. Precisa ter o dinheiro de construir. Então, vamos supor que você invista e alguém vai alugar por enquanto, que tem gente que quer alugar, quero testar. Então, acho que é muito interessante essa ideia do investidor nesse processo. Então, acho que sim, e eu acho que a gente deve considerar essa hipótese. O Edgar, se você me permitir, logicamente, né, aí a pessoa que for morar, né, aquela que for locatário, né, ela precisa ser aprovada pelo grupo, né? Ela precisa ter o perfil. Uma coisa extremamente importante é ter o perfil. E é interessante que o perfil passe por ter valores comuns, né? Precisa ter uma ética, tem que ter tem que realmente ter um espírito de comunidade, né? De entender que a coisa que mais vale numa co-house é comunidade. Comunidade não se constrói, né? Com aquelas coisas que a gente vê muito aí na sociedade aí fora, né? Que é, às vezes, ganhar aí com uma rasteira em alguém, alguma coisa, alguma posição, né? Então, tem que ter uma ética, tem que ter uma parceria, tem que ter um grupo muito bom. Então, ela sendo aprovada, né? Ela provavelmente vai querer comprar uma casa, né? Um pouco antes de vencer o aluguel dela, né? A locatária. Enfim, você tem toda a razão. Então, isso é a coisa mais importante. Mas é benéfico também para a comunidade, se alguém aluga por um ano, porque ele vai sentir se ele tem afinidade com o grupo, e o grupo vai sentir também se tem afinidade com ele. É um processo, de novo. Então, é um amadurecimento, é uma coisa de Pode-se fazer um contrato menor, se for o caso, né? Mas pode. São as opções que se abrem para as pessoas experimentarem, né? Se elas gostam, se elas se sentem... Sem dúvida. Precisa ter um investimento para ter as casas para alguém poder alugar, né? Alguém precisa ter construído para alguém poder alugar. Mas, assim, lembrando que a propriedade e a privacidade são valores absolutos e sagrados do co-housing. Diferente de alguma coisa comunitária, comum, essas coisas que as pessoas dividem, não. Até os kibbutzim em Israel, né, que eram fizeram muita parte da história, que se baseavam na propriedade comum, evoluíram, estão desaparecendo dessa maneira para se tornarem coisas, entre aspas, onde cada um tem o seu pedaço privado, né? Porque o ser humano ele não quer dividir a propriedade. Assim. Então, o co-housing ele combina muito, muito bem isso, a propriedade com comunidade. Por isso que é uma proposta super atualizada, né? E assim que muito bem recebida no sentido patrimonial pela sociedade. A questão é o software, é o recheio, quem vai estar lá dentro, e eu quero estar com uma contribuição cruzada muito interessante. É isso que vai dar o valor total para o co-housing, né, gente? E o suporte mútuo, né? Vamos construindo tudo isso, né? Isso aí. Muito bom. Acho que deu para todo mundo saber um pouquinho mais, né? Vamos aprendendo a cada dia. Então, a gente manda um comunicado para vocês quando tiver a viagem definida, quem se interessar será ótimo.
E também o curso está disponível, as inscrições, no site. Quer repetir, Edgar? O site é o cursocohousing.com.br. cursocohousing.com.br. E se vocês tiverem comentários, dúvidas, ou sugestões e tal, pode utilizar o meu e-mail, edgar@freeway.tour.br, pode usar o meu WhatsApp, 12-9960-51530, que eu uso bastante, respondo. Não respondo tudo, né? Vamos escrever. Não vai ter, mas algumas sim, né? Lógico, né? E muito vai ter que aprender, vamos ter que estudar, né? A gente está sempre... E o tempo é precioso, né? Então, não é muito tão legal. bom. Não é tão grande. Eu quero dizer que foi muito precioso. O grupo anterior, do primeiro curso, foi muito vibrante. Formou-se uma comunidade no curso de um valor também intrínseco que não pode ser apreciado, que é muito grande, o apoio mútuo. E pessoas de um grupo foram conhecendo outro grupo, informação, e se juntaram a outro grupo. Então, foi muito legal isso, quer dizer... Foi o próprio curso ele é uma oportunidade para conhecer grupos de informação. Porque você precisa conhecer as pessoas. E por isso que as reuniões são tão importantes, porque você vai conhecendo as pessoas, o que elas têm de bom, os desafios, o que elas têm que combinam com você. Então, você vai se acercando àquelas que têm mais a ver com você e tudo mais. Então, a gente tem que dedicar o tempo, né? Então, essa é a coisa mais preciosa. O curso, tanto pela informação, quanto pela convivência entre o grupo de pessoas interessantes e interessadas, né? O Bento participou e olha assim, a rede de pessoas que se criou, né? Foi muito rico, muito legal. É isso aí. Edgar, se eu pudesse questionar, né, além dessa rede que hoje troca experiências, né, que isso faz ganhar um tempo enorme, né, faz diminuir custo, né, o que ficou muito claro para a gente que o melhor investimento que você tem numa cohousing é realmente em conhecimento. Você diminui o tempo, você aumenta a eficiência do projeto, né, você faz muito menos tempo a um custo muito menor. Então, não tem nada melhor do que isso, é se qualificar mesmo. É isso aí, sem dúvida. Muito bem. Então, estamos conversados por hoje. Acho que já falamos muito, né? Foi muito legal, foi muito rico. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Adorei estar compartilhando isso aqui com vocês. E rever amigos, e rever companheiros de viagem. Vamos viajar juntos para os Estados Unidos e fazer um belo passeio lá, conhecendo cohousings, curtindo, conhecendo pessoas interessantes, que isso é uma coisa fantástica, comendo bem, bebendo bem, e passeando bem, e juntando tudo, porque a vida é isso aí, não é verdade, gente? Então, muito obrigado. Eu vou só finalizar aqui com a mensagem não do se Hugo. esqueçam de convidar os seus amigos para as próximas lives, do dia 23 de maio e 30 de maio. Temos lugares ainda, então indiquem para os seus amigos, eles mandam um e-mail para a Freeway, para mim, aí eu escrevo, aí tudo acontece, entendeu? Fala, Legal. Sônia. O Hugo, de Portugal, que ficou até agora aqui prestigiando e acompanhando a apresentação, ele gostou bastante e ele se interessa muito pelo assunto, que diz que ainda está muito no início em Portugal, né? E ele quer muito dar conforto a quem precisa, enfim, e agradece. Então, Hugo, nós temos uma pessoa de Portugal também, que fez o curso com a gente, e que também está se mobilizando para formar um grupo para fazer o primeiro cohousing de Portugal. Se você quiser, a gente pode passar o contato dela para você e vocês já vão trilhando um caminho. Então, eu também agradeço a participação de todos e estamos em contato, gente. Tá bom? Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Bom jantar. Bom jantar. Tchau.